Não é novidade para você que o nosso evento hoje está tratando do combate espiritual. A base dele é Efésios capítulo 6, onde no versículo 10, São Paulo escreve dizendo: a luta de vocês não é contra homens de carne, nem osso, nem sangue, mas contra principados, potestades, demônios, espíritos malignos espalhados pelos ares. Bate no seu peito e diga: eu estou num combate espiritual. Fala para quem está de um lado e do outro: nós estamos em combate espiritual. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é tomar consciência disso. E aqui nós estamos diante de um problema teológico. A Bíblia trata do demônio 97 vezes. A Bíblia começa tratando do demônio no livro do Gênesis capítulo 3 e termina falando do demônio no livro do Apocalipse capítulo 12. Dessas 97 vezes que a Bíblia trata do demônio, quem entendeu muito bem isso? Jesus, que no Evangelho de São João capítulo 10 diz que o demônio veio para matar, para roubar e para destruir. Você não pode brincar com o demônio, ele vem para matar, roubar e destruir. Quem mais entendeu muito bem isso? Paulo, que escreveu aos Efésios, dizendo que a nossa luta é contra os espíritos malignos, os demônios, e que nós precisávamos resistir firmes na fé. Quem mais entendeu isso muito bem? São Pedro, que agora está preso em Roma, e ele manda uma carta, que é a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, e a partir do versículo 7, ele diz: irmãos, vocês precisam vigiar e orar, porque o vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Quem entendeu muito bem isso foi São João, que no Apocalipse 12 diz: ó terra, ó mar, cuidado, o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, desceu sobre vós com muita ira. Nós podemos pegar então a fala de São João, nós podemos pegar a fala de São Paulo, nós podemos pegar a fala de São Pedro, nós podemos pegar a fala de Jesus. 97 vezes a Bíblia diz que o demônio existe e o combate espiritual é uma realidade. O demônio foi tratado em 2 concílios, o demônio foi tratado em 2 dogmas, o demônio é tratado no Catecismo da Igreja Católica, o demônio é tratado no Código de Direito Canônico. O demônio existe e o combate espiritual é uma realidade. Quem me ouve, diga amém. Por que eu começo a minha pregação da tarde dizendo isso? Porque grandes exorcistas oficiais do Vaticano, dentre eles o padre Gabriel Amort, que morreu antes da pandemia, diz que uma das principais armadilhas do demônio é fazer com que as pessoas não acreditem nele. Então hoje já existem escolas, colégios, faculdades e até palestrantes e pregadores, infelizmente até sacerdotes, dizendo que o demônio não existe, que o demônio não existe. Só que isso é uma heresia. O Catecismo da Igreja Católica diz que não tem demônio. Se não tem demônio, não tem tentação. Se não tem tentação, não tem pecado. Se não tem pecado, Jesus morreu em vão, porque uma das razões de Jesus ter morrido na cruz foi para destruir o documento que nos condenava e nos colocava na mão do maligno. Isso é Colossenses capítulo 3. Portanto, o demônio existe sim, e não acreditar na existência dele seria teologicamente uma heresia. Fala para quem está de um lado e do outro: o demônio existe sim. Fala para quem está na frente e atrás: o combate espiritual é uma realidade. Então eu posso dizer: o demônio detesta você? Detesta você. O demônio quer perder a sua alma, quer perder a sua alma. Mas aqui, nesse momento, nós temos uma notícia maravilhosa. Me pergunta qual é? Não, me dá um sorriso. Você morreu na hora do almoço? Me dá um sorriso. Fala: Moisés, qual é a notícia maravilhosa, Moisés? Nós vamos entrar aqui rapidinho em teologia, tá? São João diz que aquele que peca já é do demônio. Em algumas traduções, aquele que peca se alia ao demônio.
São Paulo diz que o mundo jaz nas trevas e o maligno se transformou no príncipe desse mundo tenebroso. São Tiago diz que aquele que peca se torna inimigo de Deus e amigo de Satanás. Depois São Paulo diz na carta aos Colossenses que quando nós pecamos, nós construímos um documento que nos condena e nos coloca escravos do maligno. Então, teologicamente falando, o pecado original nos roubou de Deus e nos deu de presente para Satanás. Então, Jesus se encarnou, se tornou ser humano em tudo menos no pecado. Nasceu na gruta de Belém, com 12 anos pregava no templo, com 30 anos fez o seu primeiro milagre nas bodas de Caná, começou a sua vida pública e com 33 anos ele chega no auge do seu ministério, pronto para dar a vida por nós. São João diz que Deus amou tanto o mundo que resolveu dar o seu único filho para nos salvar. Nós estamos agora na sexta-feira da paixão, às 3 horas da tarde. Jesus já está a noite inteira sem comer, sem beber, no Getsemane. Ele suou sangue, ele foi traído por um beijo, ele foi flagelado a noite inteira, ele está fraco e agora no Calvário, depois de ter caído 3 vezes carregando a cruz, ele diz que tem sede, depois ele entrega sua mãe de presente para João, depois ele tem uma conversa com o pai, depois ele salva o bom ladrão, e às 3 horas da tarde, quando o soldado transpassa o peito aberto de Jesus lá na cruz, começa a sair sangue, 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 e depois que sai o sangue, começa a sair água, água, água. O sangue é a natureza humana de Cristo, que é 100% homem encarnado. A água é a natureza divina de Cristo, que é 100% Deus. Então, depois que todo o sangue saiu e toda a água saiu, os poderes de Satanás foram destruídos no Calvário, e eu e você fomos salvos em Jesus Cristo. Eu preciso que você tome posse hoje de uma grande notícia. Me pergunta qual é? Os poderes do diabo foram anulados na cruz de Jesus Cristo. O demônio é grande? É grande. O demônio é maior que nós? É maior que nós. Mais inteligente que nós? Mais inteligente que nós. Ele era Lúcifer, o anjo de luz. Para você ter uma noção, o demônio tentou Jesus com 3 textos da lei. Então o demônio entende mais de Bíblia do que nós, porque você, aliás, nenhuma Bíblia não trouxe. Então o demônio é grande, o demônio é grande, o demônio é conhecedor, o demônio é conhecedor, ele é astuto, ele é astuto, ele é manipulador, ele é manipulador. O demônio é tudo isso, mas só tem um detalhe: ele só pode fazer aquilo que Deus permite que ele faça, porque por si só o sangue e a água que jorrou do peito aberto de Jesus anularam os poderes de Satanás. Nós, debaixo da graça, somos maior do que todos os demônios reunidos. Pode aplaudir, pode aplaudir. Deixa eu explicar isso na prática. Alguém está me ouvindo? Existe uma coisa no mundo angélico que se chama visão beatífica. Nós sabemos muito bem que tem 3 hierarquias de anjo. Uma que só atua no céu, uma que atua no espaço geográfico e uma que atua nos seres humanos. E cada hierarquia tem 3 coros, então são 9 coros de anjos. É serafins, é querubins, é tronos, dominações, principados, potestades, arcanjos, virtudes e anjos da guarda. É anjo, 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 anjo. O livro do Apocalipse diz que é tanto anjo, mas é tanto anjo que eles são incontáveis como as estrelas do céu e como as areias do deserto. Uma palavra chamada miríades, miríades de miríades. É muito, 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 muito anjo.
O detalhe é que os anjos do bem, aqueles que permaneceram obedientes a Deus, eles têm a visão beatífica. O que é visão beatífica? Eles podem estar aonde Deus está, porque Deus é onipresente. Eles podem saber o que Deus sabe, porque Deus é onisciente. E eles podem fazer o que Deus quer que eles façam, porque Deus é onipotente. Então Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E os anjos que estão ligados a Ele, por isso que Jesus diz: se vocês não ficarem ligados à videira, vocês não vão ter vidas em vós mesmos. Então quem está ligado na videira? Os anjos estão, os santos estão, os doutores estão, os mártires estão, a Virgem Maria está. Já que estão ligados na videira, eles não são onipotentes, não são oniscientes, não são onipresentes, mas têm a visão beatífica, e ligadas a Deus estão onde Deus está, sabe o que Deus sabe e faz o que Deus faz. Alguém está me ouvindo? Os demônios perderam a visão beatífica. Então os demônios, aleluia, os demônios têm poder sobre o seu passado. É por isso que você precisa se confessar, porque senão ele pega o seu passado, esfrega na tua cara e faz você se morrer. Mas o demônio não tem poder sobre o seu presente. Ele não pode entrar dentro da sua cabeça. Ele fica jogando naquilo que você fala. Por isso que você precisa tomar cuidado com o que você fala. E é por isso que a Virgem Maria guardava tudo no silêncio do seu coração. E é por isso que Jesus não fez questão de revelar que Ele era Deus. E quando fazia grandes obras dizia que não era para contar para ninguém, porque Jesus não queria dar o ouro para Satanás, o ouro para o bandido, antecipadamente. Então o demônio fica de olho naquilo que você fala, o demônio fica de olho naquilo que você externaliza, como se fosse leitura labial. Então ele fica prestando atenção no seu jeito de olhar, na sua afeição, naquilo que você dá para ele. Mas ele não pode entrar dentro da sua mente, a não ser que você tenha algum pecado. A gente fala disso já já. A não ser que você dê alguma brecha. A gente fala disso já já. Mas por si só, ele perdeu a visão beatífica no Calvário. O demônio pode fazer leitura do futuro? Não. É por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a vitória vem ao amanhecer. O demônio não sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso que ele vê você chorar agora, e então ele acha que você está humilhado agora. Ele não sabe que Deus está preparando uma vitória para segunda-feira. Então o demônio olha para o domingo, mas não tem poder sobre a segunda, porque ele não tem visão beatífica. Você é mais que vencedor no sangue de Cristo. O demônio não. O demônio é humilhado, derrotado, fracassado. Ele não tem visão. Os poderes dele foram anulados no Calvário. Pode aplaudir. Pergunta para quem está do seu lado: o que Moisés está falando para nós? Eu estou dizendo que se você caminhar direitinho, não tem demônio, não tem capeta, não tem nada, nem inveja, nem fofoca, nem maldição, nada pode tocar em você. Quem falou isso não foi eu. São João capítulo 2, aquele que é de Deus, o maligno não toca, não toca. E se 11.000 pessoas se levantaram contra mim, 10.000 vão cair da direita, 1.000 vão cair à esquerda, e eu não serei atingido, porque o Senhor é o meu báculo, a minha segurança e a minha cidadela. Ninguém coloca a mão numa pessoa de Deus, a não ser que Deus permita. São Tiago capítulo 4 versículo 7: resistam ao demônio e ele fugirá para longe de você. Eu estou querendo dizer que o diabo é grande, mas na cruz de Cristo ficou fraco. E eu quero dizer que você é pequeno, mas na cruz de Cristo você é gigante. E na cruz de Cristo você é forte.
E na cruz de Cristo você assume o brilho no olhar, sorriso nos lábios, você pisa duro, estufa o seu peito e sai daqui da gospel hoje dizendo: hoje eu entendi, eu sou o cara e não sabia, porque a unção de Deus está comigo, o poder de Deus está comigo, a mãe de Deus está comigo, os anjos estão comigo, a salvação está comigo, o Espírito está comigo, a verdade está comigo. Ninguém toca no ungido do Senhor. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Aqui nós chegamos num ponto da nossa pregação maravilhosa. Me pergunta qual é? Existe hoje um discurso extremamente pobre, que é o discurso das pessoas que veem demônio em tudo. Ai, Moisés, eu queria falar tanto com você, mas você acredita que o meu celular caiu no vaso, e aí eu troquei o chip, aí o chip não pegou. Ah, Moisés, foi uma luta chegar aqui, porque você sabe, né, o inimigo não me dá paz lá em casa, porque ninguém dorme, porque chorou a noite inteira, o cachorro uivou, a vizinha bateu o portão. Ai, Moisés, quando eu fui bater, ai, Moisés, é o inimigo, né? Eu falei, mas não sei, eu levantei, escovei o dente, peguei meu carro e cheguei, estou aqui. Se o demônio está fazendo tudo isso na sua casa, é porque você tem brecha. Porque se você não tem brecha, ele não tem todo esse poder sobre você. Eu fico grande na cruz de Cristo, ele fica limitado. E Santo Tomás de Aquino dizia que um homem ou uma mulher de Deus, quando chega num lugar, é Satanás que tem medo de você. Eu quero aqui, como um irmão mais velho, eu tenho 27 anos de caminhada, uma caminhada séria. 27 anos que eu estudo, que eu prego, que eu entendo, que eu busco. Eu nunca tive crise, eu nunca voltei para trás, eu nunca dei tempo. São 27 anos caminhando assim, sempre para frente e para cima, com honestidade e com maturidade. Mas existe hoje um discurso pobre dentro da igreja. As pessoas acham que você só é de Deus se o demônio não deixa você em paz. Não, porque você sabe, né? Mas a gente que é de Deus, a gente não tem sossego, né? Porque o inimigo, ué, então eu devo estar servindo Deus errado. Eu acho que eu vou servir ao inimigo, porque ele é tão mais poderoso do que Deus, então eu vou mudar de lado, então. Então há uma supervalorização do demônio. Quem me ouve, diga amém. Há uma supervalorização do demônio. Ele brinca, ele faz, acontece, ele ri, nada na sua vida dá certo, mas no final há uma palavra de consolo para você mesmo. Mas você sabe, né, irmãozinho, a gente só vai ter sossego no céu, né, irmão? Porque o demônio, é o demônio, né, meu irmão? Fala para quem está do seu lado, eu vou bater na sua cara. Quem falou isso? Jesus. Eu vim trazer vida plena, e vida plena em abundância. Ninguém acende uma lâmpada para colocar embaixo da mesa. Se acende uma lâmpada é para colocar em cima do telhado. É vontade de Deus que você tenha felicidade. É vontade de Deus que você tenha alegria. É vontade de Deus que você sorria. É vontade de Deus que você tenha paz. É vontade de Deus que os seus olhos brilhem. É vontade de Deus que o seu peito fique disparado. É vontade de Deus que você tenha o seu filho, que você termine o seu curso. É vontade de Deus que você saia do fundo da casa da sua sogra e tenha a sua própria casa. É vontade de Deus que você faça o seu passeio. É vontade de Deus que você tenha liberdade. Quem falou que é vontade de Deus que o demônio esfregue a sua cara no chão o tempo inteiro e você o tempo inteiro fica pedindo oração para os outros? Mas levanta aquele troféu, que se o inimigo faz tudo isso com você, é porque você é de Deus, né, meu irmão? Essa visão é empobrecida. Essa visão é empobrecida. Pergunta para quem está do seu lado: você morreu ou você está entendendo o que ele está falando? Está entendendo, moço? Ai, Moisés, porque eu estava vindo para cá, aí de repente uma carreta me fechou, e quando eu vi, eu bati na mureta. Ai, Moisés, reza para mim, é uma tribulação, né, irmão? Eu falei, não sei,
liga no 0800, chama o guincho, pega um Uber, vem para o dia da gospel, segunda-feira, conserta o carro, vida que segue. Eu não sei por que você aplaudiu, é só a mulher ali que aplaudiu. Vamos de novo nós dois, moça? Eu e você, só nós dois. Ah, porque o cachorro da minha vizinha uivou a noite inteira. O inimigo não queria que eu tivesse na gospel. Gente, levantei, escovei o dente e vim. Minha cabeça está doendo, tomei Neosaldina. Vou pregar, vou embora. Na noite seguinte, eu durmo. É vida que segue. E o demônio fica lá, fazendo papel de besta. Eu nem falo dele, porque as coisas que ele é e que ele faz, não me importa. Eu não sirvo a ele, eu sirvo a Deus. Fala para quem está do seu lado, para de fazer publicidade para o cão. Tem gente que vê demônio em tudo quanto é lugar. Ah, porque eu só tinha uma hora de almoço, aí na minha hora de almoço eu fui na lotérica, o inimigo é tão sujo que a lotérica estava vazia, tá? Eu imagino o capeta dizendo, vamos encher a lotérica de gente para ele não pagar a conta. Eu fico imaginando um monte de gente em casa e a trombeta tocando e o capeta, vai para a lotérica, porque Moisés está na hora do almoço, eu não posso deixar ele pagar a conta, porque o Deus dele abençoa ele, vai para a lotérica, vamos encher a lotérica de gente. Imagina a capetaiada, encher a lotérica, a lotérica está cheia, paga a conta, atrasa 15 minutos, não dá tempo de pagar a conta, vai numa outra lotérica, então vai no banco, então paga no aplicativo, ou então paga a conta amanhã. Cadê demônio nisso? Importa é pagar a conta. Ai, reza para mim, irmão, a minha batalha está tão grande que nem a conta eu consigo pagar. Fala para quem está do seu lado, você está louco ou não? Vocês estão entendendo meu raciocínio, gente? Tem gente morto, tem gente, eu sei que tem. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo o que ele está falando? Está entendendo, Leucemir? Simples assim. Vive em paz, gente. Porque você sabe, né, Moisés, o inimigo tem agido lá em casa. Porque meu marido chega do trabalho, a gente não pode falar nada, mas é porque o inimigo não fala nada. Deixa o cara tomar um banho, pergunta se quer tomar um suco, bate uma polpa de suco grossa, natural, tira a bota dele, faz um cheiro, manda ele tomar um banho enquanto você prepara a janta. Onde que tem capeta nisso, gente? Semana passada veio o rapaz me falar, irmão, eu queria que você entrasse comigo numa batalha. E eu falei, vamos lá, é caça-fantasma? E ele falou, não, irmão, é a batalha, porque eu chego na minha casa, a minha mulher está mal-humorada e não quer falar com a gente, eu vejo que o inimigo está nela. Não, filha, talvez ela está menstruada. Agora, se você não é capaz de saber nem quando a sua mulher está menstruada, imagina ver demônio, porque quem não sabe o natural não tem acesso ao sobrenatural, porque primeiro você cuida das coisas de baixo para depois entender das coisas de cima. Tem mulher de TPM que parece que o demônio está nela mesmo. Aí você faz o quê? Não é rezar não, TPM passa, deixa ela em paz. Pergunta se ela quer alguma coisa, dá uma flor para ela, tenta ajudar ela em alguma coisa, daqui 3 dias, uhul, e o pau quebra de novo. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você está louco? Não é?
Mas o problema é que a gente só fica no celular e não sabe bosta nenhuma, né? Alguém já pegou o celular e já estudou sobre menopausa? Que é isso, Moisés? Ué? Ai, a minha esposa deu uma esfriada na fé, a gente não tem orado, eu sinto que ela está desanimada. Não, filho, quantos anos que ela tem? É menopausa que chama isso, filho? Tem calor e frio subindo e descendo, nem ela sabe o que faz, filho. Aí ela põe a jaqueta, ela abre a janela, ninguém sabe se ela quer abrir a janela ou põe a jaqueta. Mas na cabeça de quem não sabe nada, o inimigo. Aí você não troca o óleo, não calibra pneu, não dá manutenção no carro, mas o inimigo não deixa você ir à missa. O inimigo, talvez o inimigo é você que tem 3 cachorros, 3 gatos, 2 calopsitas, a sua casa não cabe nem você, mas é o inimigo. Nossa. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você morreu? Eu quero que você pare de ver demônio em tudo e comece a ver a glória de Deus em tudo. Se Deus abrir uma porta, você entra. Se Deus não abriu a porta, não é o inimigo, não. Às vezes é Deus esperando para abrir a porta certa. Se a porta está fechada, cala a boca, espera e viva em paz. Outro dia perguntaram: nossa, Moisés, você é um profeta, eu te admiro demais, você não deve nem dormir de noite, né? O inimigo, que o inimigo tem acesso ao meu quarto? Você está louco que o inimigo entra no meu quarto? Um quarto abençoado, Mateus capítulo 6, se quiseres falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta. Você acha que o quarto que Deus fala comigo, demônio tem acesso a esse quarto? Porque eu senti que o inimigo estava entrando no meu carro. Carro que só anda rezando rosário, rezando terço, que só toca música de igreja, de um homem que dá seta, que não ultrapassa o sinal vermelho. Que capeta que tem acesso ao meu carro? Você está louco? Diga comigo: todos os poderes de Satanás foram anulados no sangue de Jesus Cristo. Eu estou dizendo que o demônio só tem poder na sua vida se você quiser, porque por si só ele não tem mais. Fala para quem está do seu lado: se você ficar vendo o capeta toda hora e fazer propaganda para ele, eu te juro que eu chamo uma ambulância para colocar você numa camisa de força, para dar 7 remédios tarja preta para você ficar babando. Eu quero que você chegue na sua casa hoje e sinta cheiro de rosas. E que num raio de 5 quilômetros, ao sentir cheiro de rosas, os demônios digam: a gente não tem acesso àquela casa, porque a mãe deles já está lá. Então você pode brincar com o demônio? Não. Eu estou aqui tirando chacota com o demônio? Não. Eu só estou dizendo que o nosso Deus é grande, é onipotente, onisciente, onipresente. E quem está com Ele tem visão beatífica. E quem se desligou do tronco, da videira, perdeu o poder, perdeu visão, perdeu autoridade. São Tomás de Aquino diz que até aquilo que o demônio faz é só até onde Deus permita que ele faça, porque ele não pode ir além da permissão, ele é derrotado. Só que a gente dá tanto
tanto poder ao demônio que acha que eu acho que eu estou servindo Deus errado. Se o demônio é tão poderoso assim, então eu estou servindo Deus errado. Toca a sua vida em paz, poxa. Sai daqui com o peito estufado, cheio de alegria. Toca a sua vida em paz. Se não deu certo, amanhã dá. Deu para pagar hoje? Paga. Não deu? Paga amanhã. Estragou? Manda arrumar. Não dá para arrumar agora? Então deixa estragado. Viva em paz, gente. Em paz. O Padre Oscar não falou hoje que Nossa Senhora ia dar para nós a graça da paz? Fala para quem está do seu lado, em nome de Jesus, viva em paz. Mas por que a gente se preocupa tanto com o demônio? Porque a gente tem brecha. Eu não sei se você se lembra ou sabe, no dia do nosso batismo há um ritual de exorcismo. O padre pergunta para os pais e padrinhos: renuncia ao demônio? Sim. Renuncia, nananana? Sim. Renuncia, nananana? Sim. Agora você responde: creio. Eu creio, creio. Aquilo que a gente faz, chamado renovação das promessas batismais no sábado de aleluia, nossos pais e padrinhos fizeram conosco quando a gente era bebezinho no dia do batizado. E por que tem uma oração de renúncia no dia do batizado? Porque o Catecismo da Igreja Católica diz que quando nós somos batizados, o demônio que era então o nosso dono por causa do pecado, agora o documento é rasgado, nós somos devolvidos para Deus, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos, aleluia. A partir de agora, a partir do batismo, o demônio foi expulso para longe de você. Ele só volta se você quiser. Como é que eu quero? Quando tem pecado. Então você precisa se confessar. E confessar, e confessar, e confessar, e confessar. A confissão tem 2 milagres lindos. Primeiro, no sacramento da confissão, anula os seus pecados daqui para trás. Você fica 0, 0, 0, 0. Ao sair da confissão, todos os seus pecados são perdoados. Se você morrer depois da confissão, é céu direto, você fica salvo. E a outra graça da confissão é chamada pelo Catecismo da Igreja de graça santificante. O que é graça santificante? É um antídoto que vai dando você forças para um propósito de emenda, de não pecar de novo. Ou seja, quanto mais você se confessa, mais você apaga daqui para trás e mais você espaça as quedas daqui para frente, porque vai criando antídoto contra o pecado. E é interessante isso, quando você sente que pecou, você vai à missa, já não comunga e já confessa. Se a sua comunhão é regular, você está confessando sempre, comungando sempre, o demônio não tem espaço para entrar na sua vida, porque o demônio se alimenta de pecado. Se você não está numa vida de pecado, e quando você peca, você confessa, aleluia, como dizia o padre, se você não ama o mundo, não ama as coisas desse mundo, você não é escravo de dinheiro, você não é ganancioso, você não é fofoqueiro, você não está envolvido em briga, nem mimimi dos outros, você está cuidando da sua vida e confessando, comungando, jejuando, e vem na gospel, reza o seu rosário, paga o seu dízimo, e tenta ser boa mãe, bom pai, e está vivendo, e Deus está operando, você está prosperando, você vai cuidando da sua vida, e vai jejuando, a vida vai melhorando. Como é que o demônio toca numa pessoa dessa? Explica para mim. Eu sou inteligente, se você me explicar que eu estou errado, eu aceito. Agora tem que ter argumento para você me convencer. Então para com isso. O demônio se alimenta de pecado. Você não pode viver no pecado. E é por isso que a gente fala, quem não é casado na igreja, procura o padre, vamos regularizar, vamos ver o que precisa, vamos conversar sobre nulidade, vamos pôr ordem nas coisas. Mas a gente não quer, a gente quer uma mão na cabeça, uma oração na testa. Ai, Moisés, a gente está brigando muito, reza na minha cabeça. E às vezes o motivo da briga não é a oração. Você precisa mudar a forma de falar, você precisa mudar a forma de educar os seus filhos. Da forma que você está fazendo não está legal. Você precisa tirar alguns programas da sua casa. Alguns desenhos não são legais para o seu filho, por isso que eles ficam agitados, por isso que o tempo inteiro parece que estão endiabrados. Mas você está alimentando eles com violência. Então isso não é legal, isso não é legal. Você tira aqui, mexe aqui e tal, pá. Você vai eliminando o raio de ação
de Satanás. Alguém está me ouvindo? Pergunta para quem está do seu lado, você está ouvindo ou não está ouvindo? Esses dias eu fui pregar num lugar, me chegou uma avó, com 2 meninos, um de 9 e um de 11, pareciam umas calopsitas. Um tinha cabelo azul e o outro tinha cabelo vermelho. Eu não sabia em quem que eu batia, se era nas crianças ou na avó. Aí eu perguntei, o que eu posso ajudar? Eu queria que você colocasse a mão na cabeça desses meninos. Eu falei, mas com 9 e 11 eu tenho que colocar a mão, não é na cabeça deles. Eu preciso conversar com a mãe deles. Cadê a mãe deles? Ah, ela não veio. Eu falei, então traz ela aqui. Não, mas você não pode fazer oração por eles? Eu falei, não, com 9, com 11, eu só consigo ajudá-los se eu pegar a mãe deles. Mas a mãe não vem. Eu falei, não, tá, vamos rezar pelos meninos, né? Vamos rezar pelos meninos. O que está acontecendo com eles? Eles falam muito palavrão, eles são muito agitados, eles mandam eu para aquele lugar, eles são violentos, eles estão pegando as coisas escondidas. Afinal, tem demônio mesmo, nós vamos descobrir agora. Como é que você chama? Ah, acabei de descobrir o nome do demônio. Como é que você chama? Ah, Mateus? Oh, nem sabia de que tinha esse demônio na Bíblia, Mateus. E o outro? Igor? Oh, já descobrimos o nome dos demônios. Fecha os olhos, ô demônios. Fecha. Aí eu pus a mão na cabeça. Gente, eu fiz uma oração para sacanear. Falei, eu vou sacanear. Fecha os olhos. Falei, Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor está tirando daquela casa o celular da mão dos meninos. O menino fez assim para mim. Eu falei, obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado porque a partir de agora esse celular será tirado dos dois, Jesus. Aí o Igor fez assim. Eu falei, eu quero te louvar, Senhor, porque a partir de hoje eles vão arrumar a própria cama. Obrigado, Jesus, porque eu vejo anjos já ajudando eles a estender a toalha depois do banho. O Mateus falou, vó, que hora que a oração vai acabar? Eu falei, não, Deus está revelando, fecha o olho, vamos continuar. Eu falei, obrigado, Jesus, porque ninguém mais tem acesso ao Wi-Fi. O Senhor está libertando aquela casa de todo sinal de Wi-Fi. Quando eu abri os meus olhos, os meninos estavam assim para mim. Um menino de 9, nem de 11, não precisava de oração. Precisava de disciplina. E disciplina quem dá é aos pais, não é a oração. Pode aplaudir. Aí você diz, Moisés, eu tenho uma filha de 14 anos, está difícil, o inimigo pegou ela. Às vezes não é inimigo, às vezes precisa beijar, precisa abraçar, precisa desligar a televisão, precisa chamar para conversar, precisa dar atenção. Às vezes a menina pinta as unhas de preto, o que ela está querendo é colo, só que ela não sabe dizer que ela quer colo, então ela quer chamar atenção, então ela fica dentro do quarto, aí ela quer raspar o cabelo de um lado e fazer vermelho no outro. E aí a mãe é muito da igreja, mas não beija o filho, não conversa com a filha, as duas não brincam, não tem papo de mulher. Não é demônio, gente. Se não tem pecado e não tem brecha, não tem demônio. Fica de pé, vamos orar. Pode aplaudir se você está entendendo. Um refrão aí para nós, Deus Emir.